Fala galera, essa é a nossa segunda aula da playlist de funções e hoje veremos o que é uma função através de conjuntos, além de uma definição melhor do que é uma função afim. Como representar uma função? As funções podem ser representadas através de fórmulas, tabelas, gráficos ou conjuntos. Na aula passada nós representamos através de fórmulas e tabelas. Nessa aula nós veremos melhor como representar através de fórmulas e veremos as outras duas maneiras de representar uma função. Os conjuntos. Os conjuntos nada mais são do que um agrupamento de elementos. É como se fosse um espaço imaginário onde você vai guardar os elementos, certo? Por exemplo, esse conjunto. Ele tem o elemento de número 1, o elemento de número 0 e o elemento de número 3. A quantidade de elementos que possui um conjunto pode ser finita, como nesse caso, ela tem fim, são apenas 3, ou infinita. Por exemplo, um conjunto que contenha todos os números, certo? Ele vai ser um conjunto que contém um número infinito de termos. A relação que existe entre um conjunto e outro conjunto, ela é chamada de função. Não exatamente a relação, mas a regra que rege essa relação, ela é a função. Certo? Aqui, o 1 está ligado ao 2. O 0 está ligado ao 0. E o 3 está ligado ao 6. Qual é a regra que rege essa relação entre o primeiro conjunto e o segundo conjunto? É que o elemento com que o elemento do primeiro conjunto se liga é sempre um elemento que possui o dobro do valor dele. 2 é o dobro de 1, 0 é o dobro de 0 e 6 é o dobro de 3. Dessa maneira, a função que rege essa relação, ela vai ser f de x igual a 2x. Pegando o elemento do primeiro conjunto, multiplicando ele por 2, eu obtenho a imagem dele, o elemento com que ele se liga. A imagem vai ser explicada já já o que se trata. Não são funções. Vamos lá. Uma das coisas que a definição por conjunto nos traz, que as outras definições não trazem, é que ela nos traz algumas regras que nós temos que seguir para dizer se uma relação ela vai ser uma função ou não vai ser uma função. Por exemplo, nesse caso, o primeiro e o último elemento do conjunto A estão ligados a mais de um elemento do conjunto B. Sabendo que a relação vai do conjunto A para o conjunto B, isso aqui não pode ser uma função. Porque cada elemento do conjunto A só pode se ligar a um único elemento do conjunto B. O contrário não é válido. Um elemento do conjunto B pode ser ligado por mais de um elemento do conjunto A. Nesse outro caso, temos assim. Também não pode que um elemento do conjunto A deixe de se ligar com algum elemento do conjunto B, certo? O contrário também não é válido nesse caso. Eu posso sim ter algum elemento do conjunto B que não é ligado por nenhum elemento do conjunto A. Agora vamos ver o que é imagem, certo? Domínio e contradomínio. O domínio nada mais é do que o primeiro conjunto. Aquele cujo as setas vão sair. A relação parte dele para o segundo conjunto. Desta forma. Os elementos com que os elementos do primeiro conjunto estão se ligando vão ser a imagem dessa relação, certo? Já os outros elementos do conjunto B, que não se ligam a nenhum outro, eles vão fazer parte do contradomínio, que é o segundo conjunto, mas não vão fazer parte da imagem. A imagem é representada apenas por aqueles elementos que estão sendo ligados, certo? Qualquer livro de matemática que você procure o que é uma função afim, ele vai lhe explicar mais ou menos assim. Uma função afim é uma função polinomial do primeiro grau. Por quê? Porque aqui existe 1. Esse x está elevado à primeira. Se ele estivesse elevado à segunda ou à terceira, não seria uma função afim. Que segue esse exemplo. ax mais b, onde b é um conhecido coeficiente linear e o a é um conhecido coeficiente angular. Certo? Já já vou explicar o que são esses dois. Nesse primeiro exemplo, nós vamos construir o gráfico dessa função, certo? Vamos lá. Quando x vale 0, qual o valor de y? Lembrando que y é a mesma coisa que o f de x. É a função de x, é o valor que a função adquire
nesse ponto para x. Como x é 0, vamos lá, 2 vezes 0 mais 1. Isso aqui vai dar 1. 2 vezes 0 é 0, 0 mais 1 é 1. Quando x vale 1, 2 vezes 1 é 2, mais 1 igual a 3. E quando x vale 2, 2 vezes 2 é 4, que mais 1 vai dar 5, certo? Vamos marcar esses pontos, essas coordenadas, nesse gráfico, certo? Vamos lá, quando x vale 0, o y vale 1. Então, esse ponto faz parte da função afim. Quando x vale 1, o y vale 3. X vale 1, o y vale 3. Vai ser esse ponto aqui. Quando x vale 2, o y vale 5. Então, essa é a reta que representa a nossa função afim. Sempre que você tiver uma função afim, a representação gráfica dela vai ser uma reta. E essa reta sempre vai ter a mesma inclinação, afinal ela é uma reta, ela não pode variar. A função afim, ela sempre vai ter o formato de uma reta, sendo crescente ou não. Fato que a gente vai explicar já já também. Vamos lá. Nesse exemplo dá pra gente ver claramente o que é o coeficiente linear. Eu disse que o b é o coeficiente linear e a função era dita por ax mais b. O que é o b nessa função? É o mais 1, certo? O coeficiente linear é o ponto em que a reta vai tocar o eixo y, certo? E qual é esse ponto? É 1. Vamos lá, b é 1, o ponto que ela toca o eixo y é 1. Mas por que o b é o coeficiente linear? Simples. Qual é o ponto que a reta vai tocar o eixo y? Vai ser o ponto em que o x vale 0. E se o x vai valer 0, a única coisa que sobra nessa função vai ser o mais 1. E esse vai ser o valor que a função vai ter nesse ponto, e logo é o ponto em que ela toca o eixo y. Vamos lá. A explicação que você vai encontrar nos livros para coeficiente angular é essa aqui. O coeficiente angular, ele é a tangente desse ângulo alfa aqui. Ou então, em alguns livros que ainda não foi dado trigonometria, ele vai simplesmente dizer que essa variação do y, certo? Chamada delta y, que é a mesma coisa de 3, no caso. 3 menos 1, certo? Essa variação do y e essa variação do x aqui, ó, que vai de 0 a 1, então é 1 menos 0, que é igual a 1, e aqui é igual a 2, certo? A variação do y sobre a variação do x é igual ao a, que é o nosso coeficiente angular. Você pode encontrar essa definição e achar um pouco estranha, porque ela vai chegar e lhe mostrar lá, ó, y final menos y inicial sobre o x final menos o x inicial. Ela precisa de 2 pontos e vai usar o y do segundo ponto menos o y do primeiro ponto, dividido pelo x do segundo ponto menos o x do primeiro ponto. Isso aqui ele diz que é igual ao nosso coeficiente angular, que é o a, certo? Só que os livros eles não explicam o porquê disso. Mesmo quando se trata de tangente. Quem já sabe o que é uma tangente, coisa que vai ser explicado posteriormente, ela é a mesma coisa que esse delta y sobre delta x vai dar a mesma coisa que a tangente desse ângulo. O porquê a gente diz depois, para não ficar muito sobrecarregado. Enfim, vamos supor que essa função ela era uma função do espaço, em metros, sobre tempo, certo? O coeficiente angular ele é a taxa de variação da função. Ou seja, o que é que acontece? A variação do espaço sobre a variação do tempo daria a nossa velocidade. E a velocidade também é a taxa de variação dessa função. A taxa com que o y varia em relação ao x. A taxa com que o espaço varia em relação ao tempo é a velocidade. Porém, essa noção de taxa de variação serve para qualquer que seja a grandeza. Não precisa ser metro e tempo, certo? A taxa com que o y varia, a variação do y sobre a variação do x, vai ser igual à nossa taxa de variação, a nossa
a nossa inclinação da reta, que é a letra A, certo? Então tem isso em mente. Você vai precisar de 2 pontos e vai aplicar essa equação, mas você não vai mais errar porque você sabe o porquê disso. E se você não lembrar, é só você pegar esse exemplo do metro pelo tempo, em que eu teria uma função mais ou menos assim. O espaço, que seria o nosso y, é igual à velocidade média, que no caso é o nosso a, vezes o x, que no caso é o nosso tempo. Ou a variação do tempo, como você quiser. Então, isso vem disso, certo? E se você sabe isso, você sabe isso. Se você não souber isso aqui, você pode compreender por esse exemplo, certo? Então vamos lá, ficou claro o que é o coeficiente angular e o coeficiente linear? Vamos para outro exemplo. Olhando aqui de cara, certo? O coeficiente angular, ele é um A, que devia estar aqui na frente do x. Você fala, mas não tem nada. Se eu tenho, por exemplo, 3, e eu multiplico 3 por 1, ele continua sendo 3, certo? Então, se eu tenho um x, eu posso dizer que esse x está sendo multiplicado por 1. E esse 1 é o nosso coeficiente angular. Da mesma maneira, o nosso menos 2 é o coeficiente linear. Então, vamos lá. Vamos preencher a tabela de acordo com essa função. Quando x é menos 1, eu tenho menos 1. Eu tenho menos 1 vezes menos 1. Isso aqui vai dar igual a 1, certo? Então, é 1 menos 2. 1 menos 2 é igual ao quê? A menos 1. Se eu tiver que o x é 0, essa parte vai tender a 0, vai ser 0. Vai ser 0 menos 2. Isso aqui vai dar menos 2. Mas isso aqui já era meio que óbvio. Por quê? Porque quando x é 0, a função vai estar tocando o eixo y. E qual é o coeficiente linear? É menos 2. E ela toca, então, o eixo y no ponto menos 2. Então, ela vai tocar bem aqui. X é 0, ela vai ter que tocar bem aqui. Certo? E quando x for igual a 1, vai ser menos 1 vezes 1, que dá menos 1, menos 2. Menos 1 menos 2 vai dar menos 3. Certo? Então, vamos marcar os pontos. Vou ter aqui, que a gente já viu, que é o ponto em que ele toca o eixo y. Quando x é 0, o y vai ser menos 2. Quando x é menos 1, o y também é menos 1. Então, vai ter esse ponto aqui. E quando x é 1, o y é menos 3. Então, vou ter esse ponto aqui. Quando x é 1, o y é menos 3. Quando x é menos 1, o y é menos 1. Certo? Então, nós vamos ter, nossa segunda reta vai ser essa. Tudo bem? Vamos testar aquela relação da variação do y sobre a variação do x. Aqui. Vamos pegar 2 pontos. Esse ponto e esse ponto. Vamos lá. O y final menos o y inicial sobre o x final menos o x inicial tem que dar igual ao a, certo? Nós sabemos quanto vale o a, que é menos 1, pela própria estrutura. Mas vamos fingir que a gente não sabia, só conhecia esses pontos. Sabendo que por 2 pontos distintos só pode passar uma reta, essa relação tem que dar o a da mesma maneira, como daria em qualquer outra situação. Então vamos lá testar. O y final, quanto ele vale? Trazendo essa equação para cá. O y final, quanto ele vale? Ele vale menos 2. Então, tem o menos 2. E o y inicial, no caso, vai ser menos 2 menos, aí o y inicial. Y inicial é menos 1. Menos 1 dividido por o x final, ele é 0. E o x inicial, ele é menos 1. Então, é o x final menos o x inicial. O x inicial é menos 1. Vai ficar desta maneira. Isso tem que dar igual ao a, para que a relação seja válida. E o a é quanto? Menos 1. Vamos testar. Menos 2, menos menos 1. Esse menos com menos vira 1 mais. Vai ser menos 2 mais 1, que vai dar igual a menos 1. Dividido por 0, menos menos 1. Menos com menos vai dar mais. Embaixo vai ficar mais 1. Isso aqui é igual a menos 1.
Tudo certo. Então a relação é válida e vocês têm que perceber essa relação que sempre vai ser entre dois pontos, você tratando um como final. O final sempre tem que ser o ponto em que o x tem o maior valor, certo? E o inicial em que o x tem menor valor. Ou seja, o final é o que está mais para a direita, o ponto mais à direita, e o inicial é o ponto mais à esquerda. Pegando dois pontos de uma reta, porque a função afim é sempre uma reta, essa relação vai ser válida independente de que ponto você use. Sempre vai ter que dar o A, certo? Agora vamos falar sobre alguns tipos específicos de função afim, certo? A função linear é a função afim que passa pela origem. Ou seja, se ela passa pela origem, qual é o coeficiente linear dela? O coeficiente linear é o ponto que ela toca o eixo y. Esse é o eixo y, certo? E ela toca aqui. Então, o coeficiente linear b dela vai ter que ser igual a zero. Então, a estrutura dessa função vai ser f de x é igual a ax. Já que o b é zero, ele não vai estar presente aqui, certo? O a pode ser qualquer um. A inclinação não importa. O que importa é que ela passe pela origem. A função identidade. A função identidade ela é parecida com a função linear. Só que, além de o coeficiente linear dela ter que ser zero, o coeficiente angular dela tem que ser igual a 1. Ela também é conhecida como uma função simétrica, porque ela é uma função que ela é simétrica à origem. Sempre o valor de x é o mesmo valor de y. Quando x é 1, o y também vai valer 1. Quando x é 2, o y também vai valer 2. Ela é uma função bem específica e ela segue esse exemplo. F de x igual a x. Ax. E o a é 1, logo ela é igual a x. Porque esse 1 fica aqui implícito, então eu não necessariamente tenho que escrever ele. E a função constante, também conhecida como uma função horizontal, certo? Ela vai ser uma reta horizontal, que ela vai ser paralela ao eixo x. Ou seja, o y da função não varia, certo? O que quer dizer? Que ela vai ficar dependendo apenas do coeficiente linear. Então, o a dessa função vai ter que ser igual a zero, para que ela não dependa de x. Para qualquer valor de x, esse zero vai cancelar o valor de x, e a função vai depender apenas do valor b, certo? Desta maneira, a função vai ser representada assim. F de x é igual a 0 vezes x mais b. Isso aqui tende a zero para qualquer x, e ela vai ficar na altura de b, sempre, certo? Então, esse ponto aqui é o ponto B, desta maneira. É isso, galera. Essa foi a nossa segunda aula da playlist de funções. Os exercícios dessa aula vão ser gravados posteriormente, porque ela ficou já bem extensa. E é isso, até mais. Valeu!